Ótimo, então essa vai ser a segunda parte, tá? Dos elevadores aí. Eu vou pegar a situação D e E, descendo retardado, subindo acelerado. Vou manter os valores aqui. A minha aceleração, eu vou manter a minha aceleração aqui. A aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. O resto agora é saber qual que é a direção e o sentido dela. Sentido principalmente, né? Que todo mundo aí é vertical. E a aceleração da gravidade, que é metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então a força peso, né, é a mesma, né? Só multiplicar aí a massa pelo G, 600 newtons. E a força resultante também vai ser a mesma, porque é só multiplicar, força resultante é só multiplicar a massa vezes a aceleração, como nós fizemos na última aula lá. Então vai ficar 180. A questão, vou tentar poluir menos a tela aqui para ficar mais simples. Então, a minha questão, a minha grande questão aqui é sempre saber se eu vou pegar essa força peso, se eu vou somar os 180, se eu vou subtrair. Aí eu observei, né, que lá no exemplo anterior, né, B e C, eu subtraí, tá? E eu tinha, só para comparação, aqui estava descendo, aí eu considerei descendo positivo, né? E aí o outro aqui foi negativo, porque ele está subindo. A aceleração, então, nos dois casos a aceleração era para baixo, então eu considerei ela positiva, né? Porque nos dois casos a força que era para baixo, que era peso, eu não gosto de falar que a força-peso é maior. Não está errado, não, mas eu acho que dá a ideia de que parece que a força-peso pode mudar e ela não vai mudar nunca. É a normal que é bom você exercitar. É a normal que é maior, é a normal que é igual, é a normal que é menor, maior ou igual, tá? A força resultante sempre vai ter a mesma direção, tá? A mesma direção. São todos vetores, tá? Então tá, vai ter a mesma direção sempre da aceleração. Eu vou manter o mesmo referencial e vou colocar aqui agora, ó, D. D é descendo, então D também tem uma velocidade positiva. E E é subindo, né? Parecido com C aqui, então vou colocar menos para ele. Aceleração. Difícil agora saber, né? Você descendo, retardado, você está descendo, está retardando, você está descendo, está freando, porque alguém está puxando ele para cima. Já que ele está descendo, está parando, alguém está puxando ele para cima. Então agora a aceleração vai ser negativa. E esse outro, tudo bem, galera? Porque está descendo, alguém puxou ele para cima. Está descendo, o que você faz para parar alguma coisa que está descendo? Faz uma força para cima. Então eu contrariei os outros dois aqui de cima. Tudo tranquilo aí, né? E o último, subindo acelerado, ele está subindo. Aí você quer que ele sobe mais rápido ainda, então você tem que fazer uma força para cima mais rápido ainda. Como eu chamei que a aceleração para baixo é positiva, então quando ela for para cima, ela tem que ser negativa. Se ela é negativa, quem gerou, quem deu origem a essa aceleração? Força resultante. Então a força resultante também tem que ser negativa. Agora eu vou desenhar isso aqui. Eu estou fazendo em mais etapas aqui. Agora eu vou desenhar isso aqui na minha questão D e na minha questão E aqui. Beleza? Mas aqui eu já tenho as relações, ok? Eu tentei simplificar, né, colocando aqui. Ótimo, coloquei todos os dados aqui, né? Mantendo os dados da parte 1 aí da aula anterior. O peso já tinha calculado mesmo, força resultante já tinha calculado. Nas duas situações anteriores, né, eu considerei a aceleração positiva, né, mais 3 metros por segundo ao quadrado, né. Aqui também tinha dado, né, também considerei, e eu encontrei, né, na situação de cima aqui, eu encontrei uma normal, né, de 420 newtons, foi a indicação da balança, e na segunda aqui também. Então eu subtraí o meu peso, fiz peso menos força resultante. Fiz toda uma análise lá para chegar a essa conclusão. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, uma análise para chegar à conclusão do que eu vou fazer aqui. Se eu vou subtrair o peso menos normal, peso menos força resultante de novo, ou se eu vou somar. Então,
Lembrando aí, tá aqui todo mundo em cima da minha balancinha aqui, tá? Esse cara tá em cima de uma balança aqui, beleza, né? Então tá aí. Os dois, né? Os dois estão em cima de uma balança aqui. Os balanços, hein? Tá aqui em cima de uma balancinha. Beleza. Então, tá aqui a balança. Tá aqui a balança. É bom escrever que isso aqui é uma balança. E aí eu vou desenhar a força-peso em cada uma delas. A força-peso é sempre o mesmo valor. Então, vou pegar aqui mais ou menos um centro. Centro de massa geralmente é o umbigo, né? Então, vou pegar aqui do lado aqui a minha força-peso. E ela é idêntica em qualquer uma das situações. Então, ótimo. Peguei o mesmo vetor aqui bonitinho e desenhei aqui. Está aqui minha força-peso e está aqui minha força-peso. São invariáveis. Então, com certeza eu vou te perguntar em alguma atividade, ou você vai estudando aí para o SAS e vai chegar em alguma questão que vai perguntar sempre, o peso da pessoa mudou, dependendo da situação aqui, o peso muda. O peso não muda nunca. Mas a balança marcou um valor diferente. A balança marca normal, tá? Sempre. Balança marca normal. Ok? Normal é sinônimo de balança. Então, vamos lá desenhar então agora a minha normal. Bem, na letra D, ele está descendo retardado. Então, eu já falei que a aceleração descendo retardado, está descendo e está freando. Então, a aceleração... Vamos desenhar os vetores todos aqui, que fica mais fácil, né? Eu só representei eles do lado, né? Então, a letra D está descendo, velocidade aqui descendo, e o outro está subindo. A aceleração do D, a aceleração dele é para cima, porque ele está descendo, mas está freando. Então, o único jeito dele descer e frear é uma aceleração contrária. Ok? Tá vendo? Contrária, por isso que deu sinal contrário aqui. Agora aqui, né? Vamos conferir se eu fiz certo. Velocidade contrária, então está negativa. E aceleração, como ele está subindo acelerado, a aceleração é na mesma direção. Tá? Então, mesma direção e sentido, acelerado. Contrário, retardado. Então, ele está subindo para cima, como ele está acelerado, a aceleração também é para a mesma direção e sentido. Ótimo. Força. Força eu só olho para que lado que eu coloquei a aceleração aqui e ponho a força na mesma direção, porque, na verdade, quem gerou aquela aceleração foi a força. Então, ponho aqui a força. Tá certo? Então, tá aí, ó. Força resultante, tudo para cima, porque a aceleração também é para cima. Vocês viram que nos dois casos anteriores, né, B e C, a aceleração que tinha em comum, né, por que deu o mesmo resultado? Né? Porque nos dois casos a aceleração tinha a mesma direção e sentido. E mais, era para baixo. Mostrando que se ela é para baixo, eu não posso falar do peso, né? Como ela é para baixo, então a normal é menor. Porque está sobrando força para baixo, então a normal é menor. Aqui é o contrário. Ela está apontando nos dois casos para cima. Por isso, fisicamente, são parecidas. São semelhantes as situações. Ela está apontando para cima, galera. Se ela está apontando para cima, é porque agora eu posso falar. É porque a força que está para cima é maior. Porque senão não ia sobrar força para cima, sobrando força resultante para cima aqui. Então quer dizer que a força que vai para cima ela é maior. Então vamos desenhar ela aqui maior. Então eu vou desenhar aqui ela maior. Vou pegar a normal aqui e vou desenhar. Vou dar uma exagerada nela aqui. Tá? E vou desenhar ela maior. E vou desenhar ela do mesmo jeito aqui pro carinha do lado aqui. Porque é fisicamente a mesma situação. Então tá aqui. Mesmo tamanho. Tá aqui. Beleza? Então, força normal. Agora exagerei aqui um pouquinho, desenhei ela maior para cima. Eu desenhei ela maior. Vamos ver se pensando, começar já a pensar em inércia e ver se faz sentido isso que eu falei. Pensando em inércia,
se isso faz sentido. Só para confirmar a resposta aqui, tá? Eu podia simplificar mais, mas não consigo, né? D, descendo. Aí você está descendo numa boa. Considera que você está descendo. Primeira coisa, descendo. Numa boa, feliz da vida. Aí o cara resolve retardar, resolve frear, pisar no freio no seu elevador. Estranho, né? Então você está descendo, ele freia. Qual que é a sua tendência? Continuar descendo. Então no que você continua descendo, você vai lá e pressiona um pouco mais a balança. Você vai pressionar um pouco mais a balança aqui, ó. Então no que você vai pressionar um pouco mais a balança, o que acontece? Você exerce uma força maior, uma pressão maior sobre a balança e naturalmente a resposta, né, vai ser maior. Por isso que deu uma normal maior, porque você pressionou um pouco mais ali. Eu vou até mostrar um simulador ali rapidinho para vocês, tá? Vamos fazer isso agora. Então, essa situação dele descendo retardado é análogo. Todo mundo está vendo a minha... Quase todo mundo, né? Deixa eu mudar aqui. Todo mundo Sim. está vendo meu elevadorzinho aí? Sim. Ó, Sim. o descendo, ótimo. O descendo retardado seria esse aqui, ó. Essa é a questão. Eu adotei uns referenciais para aceleração negativa e positiva, que é de um pouco diferente desse aqui. Mas vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui seria ele tá descendo. Tá subindo acelerado, né? Perdão. Aí ele tá só acelerando. A minha tendência é ficar. Então, tá vendo que eu vou baixando a perna aqui, vou pressionando mais, né? Vou pressionando ainda mais. Então, deixa eu voltar aqui. Que ele não zera. Olha o meu dinamômetro. Aí aqui, eu vou descer. Só que eu vou descer acelerado. Então, como eu estou descendo acelerado, a minha tendência é ficar. Então, eu vou fazendo o contrário. Eu vou pressionando cada vez menos a superfície. Tá certo? Deixa eu tentar parar aqui. Aqui, ó. Aí, eu estou pressionando a superfície, o chão. Aí, como eu estou descendo, vamos ver se pega aqui, descendo. Aí eu começo a acelerar, eu vou pressionando menos o chão. Certo? Vamos pegar essa situação aqui. Aqui seria pressionando ainda menos, né? Eu estou caindo aqui. Então eu tenho várias situações aqui, ó. Subindo, acelerando, vou pressionar mais, por isso que é normal. O último caso lá seria esse aqui, ó. Tá bem exagerado, né? Mas o último caso seria esse aqui, eu estou subindo, aí eu vou só acelerando, letra E, lá da situação anterior. Então eu vou pressionando mais a superfície, porque eu queria ficar, e o elevador está só acelerando. Certo? Agora, descer de forma análoga, não sei se tem opção aqui não. Estou descendo aqui com aceleração igual G. Aqui eu estou subindo. Aqui eu estou descendo. Só que descendo eu queria descer retardado. Eu não tenho essa opção. Não tem todas aqui. Mas pelo menos eu tenho a letra E. Tá? Dá para ter uma noção. Tranquilos? Pensando em inércia. Esse cara quer descer. Ok? Esse cara aqui quer descer. Está descendo. Aí ele resolve frear. Então, como ele resolve frear, eu quero continuar descendo, pressiono um pouco mais a balança, por isso que minha normal ficou maior. Beleza? Aqui do lado é o subindo acelerado. Né? Deixa eu só resolver um pouco. E aqui na situação aqui do lado, eu tenho o cara subindo, aí ele resolve subir ainda mais, ele resolve acelerar ainda mais. Então, como ele resolve acelerar ainda mais, eu quero ficar quieto, então eu acabo pressionando um pouco mais a balança e por isso que minha normal ficou maior. Galera, tem alguma dúvida em relação ao porquê que minha normal está maior? Porque isso aí é crucial para me entender o resto aí. Tranquilos? Beleza? Tá, beleza então. Vou entender que tá tudo ok então, hein? Então tá aí. Agora eu vou só calcular a força resultante. Vai calcular olhando para esse diagrama de força, tá? Importante também. Olhando para o diagrama, para a representação das forças. Eu tenho duas forças representadas em cada uma delas. Aí eu vou pedir para você calcular pensando nela, tá? Então, minha força resultante, tá? Na D, vamos colocar assim. Na letra D aqui. Minha força resultante aqui. Depois a letra E. Minha força resultante aqui vai ser letra D. Eu estou vendo que a normal é maior, então vou começar por ela. Normal é maior, então vai ser a normal menos o peso.
certo? Consequentemente, né, se eu for calcular a minha normal aqui, é só passar o peso para lá. Então, minha normal vai ficar o quê? Está até mais fácil que a anterior. Eu vou passar o peso para lá, vai ficar a força resultante, que eu já conheço o valor, mais passei o peso para lá, mais peso. Ou seja, minha normal ela é maior, tá? Ela é bem maior, ela é maior quanto? É só somar a força resultante aqui, eu vou ter o resultado, dando minha normal, ela vai ser 600, só para indicar aqui, mais a minha força resultante, que é 180, beleza? Então, minha normal, ela vai ser 780 newtons. Opa. Aqui vai ser a hora que a pessoa fica meio triste, né? Que ela vai ter a impressão que ela está 18 quilos a mais, né? Ela vai ter essa sensação, ela vai pressionar com uma força, a balança, com uma força de 180 newtons a mais, tá? Então, isso vai dar uma diferença muito grande na indicação da balança. É como se a pessoa que, numa balança em repouso ou em movimento uniforme, ela mediria o que? 600 newtons. Porque na letra A, peso é igual a normal, tá? Agora, nas outras, ou eu somo, eu vou subtrair os 180. Nessas que eu estou analisando agora, ele está pressionando mais a balança. Então, eu vou achar uma normal maior, um peso aparente maior. Então, aqui na segunda, na última situação aqui, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho normal, que é maior, que ela está para cima, e está maior, né? Ela sempre é para cima, perdão. A aceleração para cima, a força normal para cima, todo mundo para cima ali. Só a peso contrário. Então, só a peso que é a menor força aqui. Então, tá aí. Então, vai ficar mesma coisa de cima. Eu vou somar aí, né? Os 600 mais 180, eu vou ter os 780 newtons. Isso aqui eu vou cansar de falar, porque eu sei que vai perguntar muito, é o que eu chamo de peso aparente, ou normal. Aí tem que tomar muito cuidado, porque as questões teóricas, aparente, vai falar muito assim, o cara aumentou 18 quilos. Não, isso é só momentaneamente, enquanto foi acelerado, porque ninguém fica acelerado o resto da vida, e nem retardado, enquanto ele estava naquele momento, aquele períodozinho que ele estava acelerado, teve essa pressão a mais aqui, essa força a mais aqui, tá? Por isso que naquele momento vai dar esse peso aparente aqui. Então, nas duas últimas situações, né, fisicamente, né, análogas, eu somei os 180. Então, nas duas primeiras eu tenho uma sensação de leveza, né, autoestima lá em cima. Nossa, perdi 18 quilos na pandemia, só dentro de casa, beleza. Aí tá 480. Aqui no final eu tenho o contrário, né? Eu tenho que ganhei 18 quilos, é mais ou menos o que eu fiz aqui na minha vida. Aí eu ganhei 18 quilos, real, não é aparente não. Aí eu ganhei uns 18 quilos aqui, por quê? Porque a minha força resultante aqui foi somada com o meu peso, então tá aqui, ó. Beleza? Tranquilos? Então, a normal pode ser igual ao peso? Depende da situação. Aqui em cima, a normal em módulo, na letra A, em módulo, ela é igual ao peso sim, tá? Em módulo, tá? E ela vai ser os 600. E aqui eu vou, coincidentemente, né, medir o peso real, né? Nos demais, os pesos aparentes, tá? Sempre os aparentes. Então, você nunca pode afirmar que o peso é a cara, né? Questões colocar assim. O peso é sempre igual ao normal? Depende da situação, tá? Vocês vão ver pelo menos além de elevadores, mais uma situação ou duas, né? Que isso não acontece, tá? O peso não é igual ao normal. Tem uma relação, ajuda você a calcular, está relacionada de alguma maneira, mas não são idênticos. Idênticos só se não existir força resultante, esquece a força resultante, que é o caso da letra A. Então só sobra o quê? Peso e normal. Como só sobram as duas, uma é igual à outra. Beleza? Tranquilos, galera? Isso aí ficou beleza? Ficou? Sim, cara. Beleza. Eu vou entender que sim, tá? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar a parte que eu vou postar agora, que aí eu fiquei com a primeira parte do vídeo. Eu só não discuti a primeira, que está na aula anterior, na aula da semana passada.
né, que o peso é igual ao normal, porque ninguém está acelerando, ninguém está retardando, então não existe aceleração para lado nenhum, consequentemente, quem a gerou também não existe. Só existe velocidade e ela não muda. Então, se ela não muda, nenhuma força é maior que a outra. As duas forças são iguais. Então, ficou faltando, na verdade, só falar um pouco mais. Falei agora, né? Seria ter falado um pouco mais da letra A, mas eu falei na aula da semana passada. Então, ficou a primeira parte do vídeo que eu vou postar lá. Eu vou postar assim, ó, descendo, acelerado, subindo, retardado. Primeira parte do vídeo. Segunda parte, descendo, retardado, subindo, acelerado. E vou propor algum tipo de atividade relacionando isso aqui. Tranquilos? Beleza? Bem, eu vou resolver aqui, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Antes de encerrar isso aqui, eu vou dar um exemplo de elevadores. Tá ok? Para encerrar mesmo, né, com chave de ouro, eu vou fazer o seguinte. Aqui está bem estilo Enem, né? Bem um texto gigante aqui, mas vamos lá. Todos nós já encontramos um elevador. No início ficamos com um pouco de receio. O que aconteceria? Ficamos, né, geralmente um pouco de receio, mas o que aconteceria se ele parasse no meio do seu percurso? E se os cabos de sustentação arrebentassem? Ele cairia com toda a velocidade, como vemos em alguns filmes, né? Bom, não é tão perigoso como às vezes, né, vemos no cinema. É relativamente seguro, né, o sistema, né? Na verdade, o elevador é um local bem interessante para estudarmos alguns conceitos de física. Por exemplo, na maior parte do percurso, ele descreve um movimento uniforme, né? Só percebemos a variação de velocidade em seu movimento inicial ou final. Vamos imaginar uma situação prática que o texto fica mais claro. Se eu for imaginar 6 andares, gente, 6 andares, eu estou no nível da rua, tá? Estou lá no primeiro andar. Do primeiro para o segundo andar, eu vou sentir uma aceleraçãozinha. Digamos que o meu objetivo é chegar no sexto. No sexto andar. Então, no primeiro andar, ele vai iniciar o movimento e a minha tendência é ficar no primeiro andar. Então, naquele momento que ele iniciar, eu vou sentir uma sensação um pouco diferente, porque ele vai dar uma aceleradazinha do primeiro ao segundo ali. Do segundo ao quinto, ele vai ficar com velocidade constante. Não me desagrada, não me dá nenhum desconforto. Do quinto para o sexto, ele vai frear, vai começar a frear, para poder parar no sexto. Então, eu tenho um desconforto, uma percepção de força atuando ali no início e no final do movimento. Só. A gente que dá uma exagerada aqui em física e põe várias situações. Ó, mas na hora de você voltar, na hora de você subir, você vai estar o quê? Subindo acelerado no início. Aí quando você estiver parando lá em cima, você vai estar o quê? Do quinto para o sexto andar. Vou parar no sexto andar. Vai ficar o quê? Subindo retardado. Você vai ter que parar no sexto andar. E na hora de descer do sexto para o quinto, descendo acelerado. Você tá do quinto para o sexto, descendo acelerado. Chegou no quinto, ele mantém constante até no segundo andar. Vou voltar para o primeiro? Vou. Então vou ter que parar no primeiro. Aí do segundo para o primeiro, descendo. Só que o quê? Retardando, parando, freando. Então são situações, estou analisando situações do dia a dia, né? Consideramos que uma pessoa está com 60 na cabeça aqui, ó. Então vamos então analisar o comportamento de um corpo interno, né, no interior do elevador aqui. Considerando que a pessoa tem 60 quilogramas, peso, né, considera, né, P força-peso, esteja sobre a balança, modelo usado em farmácias e tal, colocada no interior de um elevador, como mostra a figura. Então, mexicanozinho em cima de uma balançazinha lá na nossa farmácia lá. Exagerada, né? Colocou 2 balanças aqui, para ter certeza do peso dele. Calcule, em cada caso, as forças envolvidas, tá? E as represente na figura. Desenhe aqui na figura as forças que estão atuando aqui, ó, tá? Beleza. Questão 1. Suponhamos que, então, que o mostrador da balança, perdão, nos mostre os valores em unidades de força, Newton, né? E que o elevador esteja subindo acelerado, com aceleração de 3. Ah, eu vacalhei, né? Acho que ficou no meu subconsciente esses dados. E o G igual a 10. Então, determine a indicação em newtons da balança, certo? Tem 10 minutinhos ainda para resolver tranquilo, tá? Bem, então eu vou tirar esse meu elevadorzinho daqui, só para poder representar melhor as forças, tá? Já que ele pediu para representar as forças que atuam aqui.
Tá ok? Então vou representar as forças que atuam aí. Primeira coisa que eu não discuto é a força-peso. Eu venho aqui e desenho a força-peso do carinha, tá? Vou manter a legenda aqui. Eu desenho a força-peso, tá? E não discuto em relação a ela, não vai mudar muito, não vai mudar nunca mesmo. Então a força-peso está aqui, ela é sempre vertical para baixo, tá? E tá fácil de calcular essa força, peso, né? Peso é mg, a massa dele é 60, o g é 10. Vou fazer como você tiver, como você deveria fazer lá na hora da atividade. Então tá aí, ó. Força peso, tá? Força peso. Deixa eu só aumentar a sensibilidade aqui. Então a força peso vai ficar com 600 newtons, como eu tinha feito antes. Ótimo. Tá aí. Força resultante, depois eu calculo. Mas eu poderia calcular a força resultante já. Força resultante, vamos simplificar a nossa vida, né? É massa vezes aceleração. Como toda força, né? Que o peso é uma força especial, tem um G específico. Então a massa é 60 também, a aceleração mudou, é 3. Cara, você não vai nem. Não, vou analisar nada não. Eu sei que eu tenho que calcular ela mesmo? Calculei. Tá aí. Então, minha força resultante, 180. Ficou o mesmo exemplo, exato o outro, né? Desculpa aí. Então, minha força resultante, 180 newtons. Então, tá aí. Beleza? Beleza. Tá aí. 180 newtons. Ótimo. Vamos lá, então. Agora eu vou desenhar normal. Como que eu vou desenhar essa normal aqui? Deixa eu orientar um pouco aqui. Tá subindo, ótimo. Eu acho mais fácil, tá? Vocês podem dar o feedback aí, me falar o que vocês acham. Eu acho mais fácil fazer isso aqui, ó. Representar os vetores, identificar o que significa de fato ser acelerado. Então, subindo, já me falou que a aceleração é para cima, e se ele está acelerado, então tem que ter uma aceleração para cima também para ajudar, né? Se eu não tiver uma aceleração aqui para cima, eu não aumento essa velocidade, já que está subindo acelerado. Bem, aí eu pergunto, né? Quem gerou essa aceleração? Vou até colocar aqui do lado. Uma sobra, né? Das forças que atuam, teve que ter uma sobra para que sobrasse essa aceleração aqui para cima. Então, se está tendo uma sobra para cima, é porque a força normal é maior. Então, vamos desenhar a força normal. Tá vendo? Senão eu não sei desenhar a força normal. Se eu não fizer essa análise aqui primeiro, subindo, velocidade para cima. Aí está subindo e está acelerando ainda, então tá. Então ele está indo na mesma direção da velocidade e ainda está acelerando. Então coloquei a aceleração na mesma direção e sentido aqui, coloquei a força na mesma direção e sentido. Se a força que resultou é para cima, o único jeito é a força para cima ser maior. Deixa eu exagerar aqui. A força para cima ser maior. Então a minha normal vai ser essa força aqui, bem maior. Essa é invariável, né? A normal não. Então agora a situação melhorou um pouco, tá? A minha força resultante, tá? Eu não vou fugir disso, eu vou fazer mais perguntas. Eu estou, a princípio, pensando em fazer uma atividade diferente, assim, é perguntar, então, qual que é a direção. Eu quero saber também onde que você está errando, tá? Onde você, estudante, está errando. Vou perguntar qual que é a direção e sentido da velocidade, vou perguntar qual que é a direção e sentido da aceleração, direção e sentido da força resultante, para perceber se tem algum problema seu em relação a essa questão da força sempre apresentar a mesma direção e sentido da aceleração. Se essa questão do subir e acelerar, se está claro para você o que é um movimento acelerado, que é uma velocidade na mesma direção da aceleração. Então eu vou tentar te cercar e te perguntar detalhes na construção do raciocínio aqui para identificar qual que está sendo a falha. Se existe uma falha de aprendizagem, aonde que ela está? O que você não entendeu? O que você teve mais dificuldade aqui? Tá? Então, força resultante vai ser o quê? Normal, que é a maior, menos o peso. Então, minha força resultante é 180, a minha normal não sei, é quanto a balança está medindo, e o meu peso é 600. Então, vou passar o 600 para cá, somando, né? Vou achar minha normal. Minha normal aqui vai ser 780 newtons. Né? Eu vou ter a sensação que eu estou mais pesado, entre aspas, né? Peso
aparente. Aparente. Ok? Peso aparente. Vamos ver se faz sentido pensando em inércia. Né? Palavrinha-chave aqui, inércia. Né? Vamos pensar na inércia. O cara tá subindo, eu tô subindo numa boa. Até agora não tem ninguém acelerado, ninguém retardado, ninguém nada. Tô subindo numa boa. Aí de repente o cara, vou acelerar, tô com pressa, vou subir mais rápido. Beleza, então ele dá aquela acelerada para cima, aquela arrancada para cima e eu quero ficar. No que eu quero ficar, eu acabo pressionando um pouco mais a superfície, a balança. Então vou colocar aqui muito entre aspas, tá? O pressionar, pressão. Isso aqui, pressão é diferente de força, tá? Mas vocês vão estudar que força, que pressão tem uma relação com força, tá? Onde tem pressão tem força. Então, você está pressionando um pouco mais a balança porque você quer ficar no lugar de origem. Então, você pressiona um pouco mais, por isso que a balança naquele momento vai indicar um valor maior. E se alguém perguntar, seria algo semelhante a, né? É como se fosse, muito entre aspas também, tá? É como se fosse 18 quilos a mais. Porque para você medir de fato um peso real, um peso verdadeiro, e que ele dê 780 newtons, teria que ser 78 quilos, né? Ou seja, 18 quilos a mais. Então ele vai ter essa sensação desagradável de 18 quilos a mais? Vai sim. Até mesmo se for o contrário, for menos 180, ou seja, eu achar uma normal menor, ele vai ter aquele friozinho na barriga de um certo incômodo, como se fosse literalmente, gente, 18 quilos a menos. Tranquilos? Beleza? Beleza? Beleza. Ô, gente, não vai mudar isso aqui não. Os outros exercícios são nesse Tá. estilo. As outras 4 questões que eu falei, né, tem mais 4 aqui da atividade, é lógico que eu vou alterar os valores aqui, né, e vou mudar o jeito de cobrar. Eu quero saber minúcias, detalhes aqui. Eu quero que você, em algum momento, aqui, você me fale qual que é a direção da velocidade, aceleração, enfim. Mas E aquela do cronograma, Carlos? Desculpa interromper, porque não, já que vai isso. acabar o tempo. Então essa daqui vai ser a parte 2 e a gente encerra aqui. Ficou esse exemplozinho no final aí, beleza? E os demais exercícios vão ser mais ou menos nesse estilo mesmo. Tranquilos? Então um grande abraço para vocês.